E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao segundo episódio aqui do podcast O Salto. Qual é o objetivo do podcast O Salto nesses episódios, nos convidados que a gente está recebendo aqui? Discutir e conversar com infoprodutores que se propõem a ser infoeducadores, que fazem realmente a diferença na vida dos seus alunos e que estão tendo destaque aí no mundo digital, para poder entender um pouquinho com eles como é que é a dinâmica, o que eles têm feito diferente, como é que eles têm conseguido levar aí a parte de educação de qualidade para os seus alunos e saber um pouquinho mais da trajetória. Afinal, muitos desses infoprodutores, desses infoeducadores já estão ali num ponto da jornada, né, onde os alunos querem chegar. Então, muitas vezes você já chegou ali na frente, é a hora de você puxar mais gente contigo. É isso que a gente gosta de se propor, quem trabalha na área de infoprodução, de infoeducação. Então, tudo que vocês precisam ouvir sobre os bastidores da infoeducação, vocês vão ouvir por aqui. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, a gente tem anúncios aqui legais para fazer. Samantha Oliveira, CEO da Oliveira Lacerda Leilões, advogada também. Samantha, seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui. Boa. Vamos já começar com perguntas. Samantha, por que faz sentido hoje um advogado se preparar para atuar na área dos leilões? Esse é um mercado que ele proporciona para a gente uma assessoria de honorários high ticket, que traz uma certa qualidade também no trabalho, né? Então, você consegue ter um volume menor de clientes, mas você consegue honorários melhores. Então, acho que faz todo sentido para o advogado que quer atuar só com uma área ou também que atua com outras, mas está procurando uma assessoria high ticket para prestar. Acho que é legal você trazer esse ponto, porque acho que uma das maiores reclamações que eu vejo dos advogados, a gente flutua muito nesse universo de advogados, é realmente a dificuldade de bons honorários, né? Tem talvez já tenha muita demanda, tem muita oferta, né? São vários advogados, um pouco mais de 1 milhão de advogados hoje. E as áreas tradicionais parecem já um pouquinho saturadas, né? Então, me parece conectar bem com esse desejo dos advogados, né? Sim. Na assessoria ali de leilão que a gente presta, né, você, em regra, está prestando uma assessoria para investidores. Então, é um público que está acostumado a contratar um advogado, a valorizar o advogado, né, a segurança jurídica. E mesmo quando a gente vai prestar assessoria para alguém que quer comprar casa própria, não está acostumado ali, a margem de lucro, né? Mesmo a gente sendo advogado, falar de lucro às vezes é estranho, mas assim, essa é a realidade, né? É um mercado que todo mundo vai visar ou lucro se for investidor, ou desconto, né? A grande oportunidade se estiver comprando para usufruir do imóvel, né? Para alocação ou para uso próprio. Então, como a margem é muito boa, proporciona para a gente também uma boa precificação sem que o cliente se importe com isso. Entendi. Agora, assim, confesso que eu sou um pouco leigo no tema, estudei um pouco para a gente conversar, mas eu achava que o investidor ele ia olhar para um leilão, ia participar, talvez ver alguma coisa que interessasse a ele, e a partir do momento que ele chegasse ali um denominador comum, ele depois utilizaria ou chamaria um advogado muito mais para a parte contratual. Mas acho que não é só isso? Não, ou tem muito mais do que isso? Assim, como leigo, eu não conhecia tanto essa atuação tão especializada do advogado. O advogado, ele pode atuar só no pós-arrematação, tá? Então, você pode prestar como advogado uma assessoria completa desde o início ou só o pós-arrematação, ou seja, o cliente já se interessou pela oportunidade, já até arrematou e vai procurar o advogado para regularizar. O que eu recomendo, na verdade, é que ele procure o advogado desde a escolha do imóvel. Até para que o advogado auxilie na escolha do imóvel, porque a assessoria em leilão ela vai partir de uma segurança jurídica. Assim, eu digo que o segredo está na pré-análise. E ninguém melhor do que o advogado especialista para analisar a documentação, para analisar a viabilidade daquela arrematação. Porque se a pessoa arremata sozinha, ela pode estar arrematando um problema, né?
Já tive clientes que me procuraram depois de terem arrematado sozinhos e de eu falar assim, esse leilão tem um vício, né? E às vezes é um vício que não é sanável. Então, assim, também para o advogado é melhor que a precificação é ainda maior. Mas o ideal é que o advogado preste assessoria desde o início. Então, o cliente escolheu o imóvel, tem a ver ali com o perfil dele, aquele imóvel, o advogado vai analisar, é seguro juridicamente, né? Esse leilão tem vícios, né? Porque o imóvel ele pode estar sendo levado a leilão, mas conter vícios. Por exemplo, uma intimação que não foi feita regularmente, né? Sim. O leiloeiro ele não tem a obrigação de conferir algumas questões que o advogado vai conseguir conferir, né? Então, essa é a diferença, né, do advogado. Na prática, é porque o cliente pode acabar adquirindo, arrematando algo em leilão que não necessariamente esteja regularizado para estar em leilão, né? Ele pode perder o dinheiro. Já tive clientes que passaram por isso. Já tive um cliente que tinha arrematado, tinha feito um acordo com o ocupante, tinha tirado o ocupante do imóvel e na hora de registrar tinha uma exigência e o cartório de registro de imóveis falou que não ia registrar. Era um leilão extrajudicial, né? Era um banco que estava vendendo. E o banco falou, olha, realmente eu vou devolver o seu dinheiro porque tem uma nulidade, né? A gente não cumpriu todos os requisitos para levar, esse imóvel não poderia ter ido ao leilão. Só que ele já tinha se mudado da Barra da Tijuca para Niterói com a família dele, mudado os filhos dele de escola, construído uma linda piscina, reformado a casa e ele ia perder o casamento. Então, assim, e era um vício que não era sanável, mas a gente conseguiu, por conta da peculiaridade do caso, a gente conseguiu uma brecha para o registro. Mas, assim, foi toda uma dor que ele passou que ele não precisava ter passado. Sim, entendi. Não, com certeza eu acho que muita gente que vai ver isso aí já vai pensar diferente em relação a essa atuação. Mas você, além da atuação de advocacia, você montou a sua empresa. Aham. O que é exatamente essa atuação da empresa e se isso também é uma possibilidade para os seus alunos no futuro? Como é que é essa diferenciação entre a advocacia e a empresa? Sim. A empresa é uma empresa especializada em assessoria de investimentos em imóveis de leilão. Então, pela empresa, a gente já presta toda uma assessoria comercial também. Tem o setor comercial da empresa, né, que escolhe, faz o primeiro atendimento, o que o cliente quer, uma análise de perfil, né, o que ele deseja. E aí, da filtragem, seleciona oportunidades para ele. E aí, o cliente escolhe, dentro daquelas oportunidades né, que se equiparam ao perfil dele. E aí, ele dando ok para alguma, aí a gente parte para análise jurídica. O cliente gostando, a gente faz todo o cálculo de viabilidade. Então, vai incluir todos os custos que envolvem aquela arrematação, né? Se tem dívida que ele assume, se tem dívida que ele não assume, que depois a gente, como advogado, vai regularizar. Então, ele tem ciência e tem clareza sobre todos os custos, inclusive sobre os nossos honorários. E ele dando ok, então a gente faz cadastro, habilitação, disputa o imóvel para o cliente, tudo no nome do cliente e com procuração. Sim. Então, por isso que a função do advogado é tão importante. Sim. Imagino que você também tem que ter contato com as empresas de leilão em si, né? As que arrematam, as que organizam os leilões. Dos leiloeiros, no caso, né? Sim. Na verdade, por exemplo, a minha empresa tem um site com inteligência artificial. Certo. Então, a própria inteligência artificial já puxa todos os leilões que existem no Brasil, né? E aí, o cliente já tem acesso direto ali às oportunidades. Quando a gente vai fazer o leilão, não necessariamente a gente precisa do contato com o leiloeiro, tá? No meu caso, assim, o meu sócio é de uma família de leiloeiros, então a gente já tem esse contato mais direto, já acaba conhecendo os leiloeiros, mas não tem necessidade, assim, eu comecei nesse mercado sem conhecer leiloeiro nenhum, inclusive brinco, porque eu arrematei meu marido num leilão, né? Eu fui arrematar meu imóvel em leilão e casei com o irmão do leiloeiro, né? Então, arrematei o imóvel, eu e o marido. Então, eu falo que leilão é bom financeiramente e amorosamente. Né? Maravilhoso. Mas a gente tem
essa oportunidade. Mas quando eu comecei, não conhecia ninguém. Inclusive, num tempo em que as pessoas falavam, leilão é carta marcada, né? Sim, sim. Nada Ainda disso. tem essa desconfiança, às vezes, ou diminuiu bastante já? Tem essa desconfiança, mas assim, o Código de Processo Civil de 2015 e a Lei de Alienação Fiduciária de 2017 trouxeram muita segurança jurídica para os procedimentos, né? Então, todos os procedimentos que a gente tem em leilão, eles vão ser regulados ali majoritariamente pelo CPC e nos extrajudiciais de banco, a gente vai ter ali a Lei de Alienação Fiduciária, que é a 9514 de 97. Então, com toda essa segurança jurídica, ficou claro assim que não existem mais fraudes, né? Se existiam antigamente, assim, não tem mais como. O imóvel precisa cumprir requisitos para ser levado a leilão. Então, muita gente ainda me pergunta, né? Às vezes, cliente, Samantha, dá para tirar esse imóvel de leilão? Não, não dá para tirar o imóvel do leilão, né? A gente tem que disputar o imóvel em leilão. Então, é claro que como advogado, a gente sabe que tem aquela pessoa endividada. Isso também é uma boa oportunidade para o advogado especializado em leilão. Às vezes tem a pessoa que está endividada e que fala assim, eu quero vender o meu imóvel. O advogado é que vai analisar, tá no momento que ainda dá para fazer um acordo para vincular essa venda, né? De modo que não seja uma fraude, né? E ele quite os seus credores ou não. Qualquer venda nesse momento configura uma fraude. Sim. Então também é uma oportunidade para advogar para um devedor. E assim, eu até quero a tua opinião sobre isso, mas me parece que com esses sucessivos aumentos de taxa de juros, né, e uma dificuldade talvez maior até de muitas pessoas que financiaram seus imóveis e lá atrás, quando a taxa de juros estava menor, parece, pelo menos na atualidade, ser um momento que vai ter muita oportunidade nesse mercado, muita oportunidade de atuação nesse mercado. Obviamente que não é o desejo do advogado que as pessoas percam seus imóveis, Sim. mas é fato que isso acontece. Acho que tem números sobre esse aumento da inadimplência relacionada. A gente está falando de imóveis, mas depois você vai falar um pouquinho sobre outros tipos de leilão. Mas isso é fato, isso ocorre e aumenta as oportunidades para atuar nessa área? Sim. A economia nossa é muito frágil, né? Sim. Então, quando a gente olha para o mercado de leilões, assim, qual é o diferencial do especialista? A gente entende da legislação específica, mas a gente vai além. A gente começa a entender sobre o cenário imobiliário, sobre o cenário econômico, e não é nada complexo, acaba fazendo parte do nosso dia a dia, né? E a nossa economia, ela é muito instável, o nosso cenário imobiliário é muito cíclico. Então, a gente veio da crise da pandemia, onde muitas pessoas não tiveram condições, né, de arcar, às vezes, com condomínio, com financiamento da casa própria. Então, nós já tivemos muitos imóveis que vieram, né, desse período. Agora, a gente está vivendo uma nova crise, então sempre a gente vai ter muitas oportunidades, né? Hoje o maior banco que tem oportunidades em leilão, que eu falo muito dele por isso, é a Caixa Econômica, né? Que é o que mais financia imóveis. Mas a gente tem oportunidades de vários bancos, vários tipos de leilões, ficou devendo condomínio, caiu na malha fina, né? Qualquer que seja o processo, o fim da execução vai ser um imóvel levado a leilão, se aquele devedor tiver um imóvel. Não, perfeito. Agora, você comentou algo ali atrás que foi sobre ter começado sem indicação nessa área, né? Sem necessariamente ter alguém que te indicasse, etc. Mas eu queria saber, eu acho que a gente pode voltar aqui um pouquinho nisso, por que você caiu em leilões? Como é que foi isso? Então, eu cresci numa família, né, que os meus pais sempre moraram de aluguel. Eu vivi muito aquela dor de ser locatário, né? Toda hora mudar de casa. E desde criança eu sempre falava assim, um dia eu vou dar uma casa para os meus pais, um dia eu vou dar uma casa para os meus pais. E quando eu consegui juntar um dinheiro, né? Eu comprei uma casa e era um golpe. E aí, esse golpe, né, para eu poder resolver o meu problema, eu me tornei especialista em direito imobiliário. Depois que eu consegui recuperar esse dinheiro, eu estava estudando já sobre investimentos e dentro dos investimentos eu achei muita conexão entre o direito imobiliário e o investimento em imóveis de leilão. E aí eu falei assim, quer saber? Esse dinheiro já estava perdido mesmo,
né, eu consegui recuperar. Então, eu sou advogada, eu vou cair para dentro, vou estudar sobre isso e vou botar esse meu dinheiro num imóvel. E aí foi quando eu fui arrematar o meu primeiro imóvel de leilão. Na época era um leilão judicial. Leilão judicial, em regra, quando não tem disputa, você pode fazer um parcelamento. Então, era um parcelamento sem juros. Então, dava para eu pagar e ainda ficava ali com a reserva, né, para pagar o parcelamento. E vi nisso uma oportunidade. E aí, amigos, clientes que eu já tinha, né, parentes, começaram a falar, mas como que você fez isso? E aí, inicialmente, eu comecei a advogar para eles ali, né? Família, amigos, quem já era cliente, comecei a fazer. E a minha assessoria começou a ser member get member, né? Um ia indicando o outro, e ia trazendo e eu ia consolidando o cliente. Então, assim, minha carteira de clientes começou dessa forma, indicação. Assim. Certo. E quanto tempo já tem isso? 13 anos. Ai, 13 anos. E veio uma profissão, uma carreira e um maridão junto. É isso. Há 9 anos eu arrematei um marido em leilão. Maravilhoso. Não, muito legal. E é legal você ter ido nessa área. E, assim, essa área, você era uma área muito masculina, não era? Você sentiu alguma coisa nesse sentido? Uma curiosidade mesmo sobre isso. Era. E, assim, só tinham homens e só tinham homens muito posicionados há muito tempo no mercado, né? Então, eu era uma menina mesmo, no meio de um mercado de gigantes. Só que eu não tinha muito essa preocupação, porque como eu era investidora, né, isso estava ali no meu sangue, assim. Então, como advogada de direito imobiliário, eu advogava muito para imobiliárias, para corretores de imóveis. Então, acabou que, para mim, era algo muito familiar. Então, eu não me preocupava que tinha um advogado com um escritório muito grande, com muito nome no mercado, mas assim, tudo bem, eu não estou falando para o cliente dele, eu tenho o meu próprio cliente, né? Eu consigo, através do meu trabalho, do meu posicionamento, mostrar que eu sou capaz de conquistar outros clientes. Então, isso nunca foi um medo para mim, mas sim, foi algo que eu enfrentei muito. Agora, e você falou um pouquinho que começou muito no formato de indicação, né? Sempre o melhor formato, o melhor tipo de reconhecimento que você pode ter é o reconhecimento da indicação. É o mais fácil, assim, o mais fácil de passar adiante com o menor custo, né? O que te gera melhor retorno aí para continuar. Mas em algum momento você fez e trabalhou o teu posicionamento digital. Como é que foi isso? Você já foi automático? Como é que você foi vendo a necessidade de ter um posicionamento digital? E o quanto isso talvez seja importante também para os seus alunos hoje? Sim. O posicionamento digital para mim foi muito importante quando eu entendi que eu precisava prospectar novos clientes e em uma escala maior. Voltando à questão de ser uma assessoria high ticket, você poder ter menos clientes, mas eu sempre trabalhei com metas para mim mesma. Então, eu poderia ter estagnado nos clientes que eu já tinha, né? O cliente, ele vende um imóvel com dinheiro, ele volta, ele vai arrematar outro. Tem cliente que nem espera vender, porque ele tem caixa ali, então ele vai arrematando alguns, vai revendendo, vai botando para locação. Mas eu queria ampliar isso, eu queria realmente atingir as minhas metas pessoais, profissionalmente também. Então, eu entendi que eu precisava encontrar uma ferramenta que maximizasse o meu alcance. Na época não se falava em tráfego pago, né? Era muito orgânico. Eu comecei a me posicionar na internet em 2018. Então, foi antes da pandemia, né? E eu simplesmente fui num treinamento para empresários. E aí um empresário falou lá, olha, eu estou gravando vídeo, estou falando sobre o meu negócio na internet e o meu cliente está gostando. Aí eu falei, nossa, então eu vou começar a gravar vídeos para descomplicar um pouco essa questão do leilão e vou começar a mandar para os meus clientes, mas eu acho que isso também vai acabar trazendo outras pessoas. Sim. Isso que é legal, isso foi 2018, né? 2018. Você vê como a gente está gravando aqui esse episódio em 2025 e ainda a gente tem empresários que não entenderam o poder de se posicionar no digital, né? Seja no formato de documentar, que eu acho que é o formato mais
agradável e assertível para o empresário é o formato de documentar, ou seja, ele não precisa necessariamente criar, que eu acho que criar, pelo menos, é para os nossos alunos em geral, mas eu digo muito para o empresário, talvez seja a principal barreira que ele tem, né? Porque você tem um dia a dia atarefado, você está fazendo muitas coisas dentro da empresa, você precisa prospectar clientes e muitos deles não têm esse lado da criatividade ou, né, do poder de criação para fazer conteúdos. Mas eles sabendo, pelo menos, documentar, ou tendo quem ajude eles dentro da empresa a documentar a rotina deles, já ajuda muito, né? Sim. Eu entendo muito também que que a gente está vivendo uma era em que todas as empresas são empresas de educação. Toda empresa ela precisa ter dentro do seu core, dentro do seu DNA, a possibilidade dela educar colaboradores e principalmente os seus clientes. Porque ela faz isso e ela monetiza o tipo de serviço que ela tem. Mas a educação acaba sendo esse motor, né, tanto de baratear o teu custo de aquisição, né, porque com certeza você teve clientes que vieram do orgânico. Com certeza, muitos bons clientes vieram do orgânico. Vieram porque você fez um conteúdo específico dentro da internet. E outra, tem cliente que ele, por exemplo, ele ouve, a gente, né, ele é indicado, Sim. E aí o outro cliente manda minha rede social para ele, manda a rede social da empresa. Manda conteúdo, né? Isso. E aí ele vem... Reforça aquela tua autoridade. Exato. Ele já vem porque ele gostou do que ele viu na internet. Sim, sim. E beleza, você iniciou na área, entendeu ali 2018, a gente está falando de 7 anos atrás, então mais ou menos na metade da sua trajetória você entendeu o poder do digital, trouxe esse posicionamento digital, mas até aí você está conversando e olhando para o consumidor final, né, para o cliente possível de investimento de leilão. Quando que entrou na sua vida a possibilidade ou uma vontade de treinar outros advogados, de colocar o viés realmente de produto educacional dentro do seu portfólio? Foi orgânico e, assim, na verdade não era uma intenção original, porque eu me dedico muito intensamente à empresa, então, principalmente com a pandemia e muita gente... Eu começando a ver muita gente falando de leilão, muita desinformação, eu tinha muita preocupação com isso, que eu falava assim, gente, se um dia eu for vender um curso, eu vou falar sobre o que eu faço, com verdade, né? Eu não vou levar as pessoas para uma direção sem comprometimento com isso. Só que, por conta do meu posicionamento no digital, eu era muito chamada para palestrar. Então, eu ia palestrar na UAB, eu ia palestrar em vários eventos, sempre cercados de advogados. E lá eles me perguntavam, você tem um curso? Mas você tem um curso? E eu fiquei anos respondendo, não tenho um curso. Né? E isso foi muito tempo. E às vezes até a própria pessoa falava, tá deixando dinheiro na mesa? Né? E eu falava, não... É a frase que te morre de medo. E eu falava, eu sei, eu tô percebendo isso. Mas minha preocupação sempre foi mesmo com o comprometimento da entrega, né? Então, eu falava, não, um dia eu vou lançar. Mas foi algo orgânico mesmo, né? As pessoas foram pedindo. Legal, legal. É porque, assim, a gente volta naquele ponto da educação enquanto um dos elementos da sua empresa, né? Então, imagina que você hoje vai atuar na área de leilões, por exemplo, e você tem, olhando para o seu consumidor final, você pode ter um e-book dando aquelas instruções iniciais, por exemplo, de como lidar com o leilão da Caixa, e você pode vender esse e-book super baratinho, num valor muito acessível, e isso, por mais que você venda, e aquele valor seja muitas vezes simbólico para você realmente fazer renda com aquilo, mas o que às vezes as pessoas não percebem é que aquilo, na verdade, pode ser um projeto de aquisição seu, porque aquele cliente pode entrar e dentro de um funil, uma parte, um percentual daquelas pessoas que talvez adquirirem aquele e-book vão buscar a sua assessoria. Não vai ser 100%, mas talvez 10%, 15% façam isso. Exato. Então, esse é o ponto. O pessoal reclama, não tem cliente. Tem muito advogado. Tá. O quanto você está entregando de valor para um possível cliente no formato educacional pelo teu conhecimento. Porque assim, pessoal, se você conhece mais que o cliente, seja 2 passos a mais, você já tem capacidade de ensinar alguma coisa para alguém. Sim. E isso pode ser uma forma de você monetizar para você ter esse cliente para você. E eu vou te falar, é um caminho muito interessante. Quando a pessoa já presta assessoria, já tem o serviço,
por exemplo, tem muita gente que vende curso de leilão, mas não presta assessoria. Certo. E os clientes acabam vindo para mim também. As Sim. pessoas acabam me trazendo, porque falam, Samanta, ó, tô deixando dinheiro na mesa, né? Vamos fazer uma parceria, atende meu cliente. Então, ter um produto para atrair o cliente, né? Essa entrega maior, com certeza, também é uma outra fonte de prospecção enorme. Como é que você vê a diferença entre... Porque você... me corrija se estiver errado, você tem dois públicos ali dentro. Talvez você tenha começado olhando até para o público final, do ponto de vista, olha, se eu treinar pessoas que eventualmente eu posso assessorar aqui, ou que podem buscar a minha assessoria para investimentos em leilão, beleza. Mas eu posso tornar outros profissionais a seguir a trajetória da Samanta. São dois públicos distintos. Por que você quis atuar com os dois? E o que você vê de diferença entre esses dois públicos? Tá. Na verdade, o público de advogados, ele chegou porque 2, 3 vezes no mês eu estou palestrando em alguma OAB sobre leilão, né? Na época, 2018, 2019 ali, eu fiquei conhecida na OAB da Barra como... Ninguém sabia meu nome. Era aquela advogada que fala de leilão. Chama aquela advogada que fala de leilão. Então... E era um assunto que, assim, não se tinha na internet na época, né? Ainda tinha um tabu de ser feio, né? O advogado de leilão era aquele que tirava a pessoa de dentro de casa. Então, não era legal falar que prestava assessoria em leilão. E eu vim quebrando muito esse tabu, trazendo o quanto que é importante para o judiciário, que já é sobrecarregado, ficar ali com um processo de execução por anos, né? A gente tem arrematações que estavam há 40 anos tramitando uma execução, sabe? Tem petições minhas que eu falo pro juiz, excelência, eu não era nem nascida quando esse processo deu início, né? Então, você tem tudo isso. Então, eu vim quebrando muito esse tabu de... Então, você está me dizendo que existia o tabu inicial das pessoas, olha, eu não me sinto bem ganhando dinheiro, ganhando honorários, advogando em situações de leilão, por conta que talvez eu esteja ajudando a uma pessoa ser tirada da sua casa. Isso é uma objeção. Existem outras objeções? Essa era uma objeção, né? Facilmente de ser derrubada. As outras objeções são, não posso ver o imóvel, né? Mas aí eu brinco, né? Você pode ver uma criptomoeda, né? Você pode ver um tesouro direto, né? Não, é um investimento. O deságio, em regra, é de 50%. E por que eu compro por metade do preço, em regra? Justamente porque eu não posso ver o imóvel. Eu realmente estou comprando no escuro. Mas eu vou comprar alguma coisa no escuro? É o cálculo de viabilidade, é assessoria especializada. Quantos metros quadrados tem esse imóvel? Se eu tiver que pintar, se eu tiver que trocar, mexer na elétrica, mexer na hidráulica, quanto que eu vou gastar de obra? Então, eu tenho todo um orçamento de obra que eu já me preparo financeiramente para o caso, né? Entra no meu cálculo de viabilidade. Então, é uma outra objeção. Não posso ver que a gente também, como especialista, facilmente derruba. A outra questão é o tempo. Em quanto tempo, né? E aí você pergunta... Deixa eu fazer uma curiosidade. Além do tempo, existe receio de segurança do advogado? Ou do investidor? Ou existem mecanismos de proteção? Eu falando como leigo, assim, eu já tive, de certa maneira, um receio. Falar, cara, será que a pessoa vai saber, vai chegar até a minha família, se eu fizer né, de alguma maneira? Isso é uma objeção real ou isso é uma objeção muito mais de quem não conhece o mercado? Não, na verdade, como a gente faz todo o procedimento, o cliente, ele não aparece, né? Então, é também um plus, né, da assessoria especializada, porque, mais uma vez, o cliente pode fazer praticamente tudo sozinho e o advogado só prestar assessoria ali dentro do processo. Ou o advogado pode ganhar muito melhor para proteger o cliente até nisso. Então, o cliente não vai aparecer em momento nenhum, né, e acaba não sendo uma objeção. Tá? Quando o cliente está ali dentro da assessoria, acaba não sendo uma objeção. Porque alguém pode aparecer aqui. Não é um problema. Entendi, perfeito. E
Bom, você falou de algumas objeções, da maneira que você quebra, e eu acho que isso já bate muito da sua experiência, né? Hoje já tem quanto tempo que você lançou os seus cursos, vem lançando aí na parte educacional? Um foi ano retrasado, né? E o outro ano passado. 2023 e E o outro em 2024, né? 2024. Isso. E hoje, como é que você descreveria, Samantha, as vitórias desses seus alunos? Assim, o que Sim. que é para você uma vitória de um aluno seu que faz o seu treinamento? Como é que você visualiza? Como é que você já viu essa vitória acontecer na prática? Eu fico muito feliz porque, assim, eu tenho alunos que não acreditavam que podiam ganhar melhor, não acreditavam que podiam se posicionar diante de um cliente de um poder aquisitivo maior, não acreditavam que podiam ser respeitados, né? E eu não falo só como um bom advogado, mas no trato mesmo, né? De ter um cliente que vai confiar no trabalho, que não vai ficar reclamando, meu processo está demorando, cadê a minha casa? Não. Né? Então, toda essa postura de atuação, de especialização, esse contato com o aluno, essa troca, né? Passar todas as estratégias de como se posicionar com o cliente, desde a prospecção até o pós-atendimento. Então, esse retorno dos alunos, né, de experiências, do que eles têm vivido, tem sido um grande diferencial. E assim, você não faz só leilão de imóveis, né? Eu vi lá quando a gente olhou a plataforma em conjunto, tem leilão de muitas coisas, né? Muda muito a dinâmica de clientes, de estilo, de percentual. Como é que é essa variação? Claro que a gente não precisa entrar em todos os tipos de leilão, Sim. mas existem peculiaridades nos demais leilões? Os outros leilões também vieram desse meu olhar de múltiplas fontes de renda, né? A minha preocupação sempre foi, tudo bem, eu quero viver melhor, eu quero crescer mais financeiramente, e eu não posso pensar só por um viés. Então, como que eu multiplico isso? E a ideia foi, eu tenho cliente que vai arrematar o imóvel, que vai colocar para locação do Airbnb. Por que não oferecer para ele uma assessoria para arrematar móveis, né? Então, a gente tem leilões, muitas vezes, de imóveis de lojas que estão... Quando a Etna fechou, Toque Estoque, quando fecha a loja. Outro dia, a gente arrematou em leilão do Magazine Luiza. Então, às vezes, são peças novas, né? Que vão a leilão ali e a gente pode arrematar isso por um preço muito acessível e colocar no imóvel que ele vai colocar para rodar para o Airbnb, ou até mesmo que ele vai mobiliar para ele, ou que vai colocar para locação residencial, mas quer botar um imóvel mobiliado, né? Do carro, às vezes o cliente não tinha carro ou vendia o carro até para fazer a aquisição, por que não oferecer para ele uma assessoria para ele comprar um outro carro muito mais barato, né? A gente tem 5 tipos de leilões de veículos diferentes, então oferecer para ele esse universo também. Brasileiros que às vezes iam para fora do país, mas queriam continuar tendo uma renda aqui, por que não oferecer para eles a assessoria de leilão para estrangeiros ou brasileiros que estão fora? Então, Receita Federal, eu tenho jaquetas lindas lá, objetos que são apreendidos no aeroporto, por exemplo, objetos que são apreendidos em esquemas mesmo, então são vendidos ali e você consegue comprar por um preço acessível. Por que não para um lojista? Por que não para uma pessoa abrir um bazar, uma lojinha? Então, são múltiplas fontes de renda com leilão, né? Não, é perfeito. Acho que a Samantha trouxe 2 pontos aqui bem interessantes em termos de avenidas de crescimento, né? Quando a gente olha para o negócio ele pode crescer de várias formas. Você pode crescer explorando um novo mercado, você pode crescer montando um novo mercado, você pode crescer melhorando a sua eficiência no mercado que você já atua, você pode crescer olhando para o lado, né? Lateralizando, como a gente fala, o tipo de coisa que você faz. Então, 2 avenidas aqui ela trouxe muito bem, que a primeira é um pouco do que a T2 também fala lá em relação aos clientes de hold, que é, olha, você olhar para dentro dos clientes que você já possui, da sua carteira que você possui, muitas vezes em
áreas, vamos dizer assim, mais tradicionais do direito, como direito de família, o direito do consumidor, etc. Clientes que você já tem muitas vezes em outras demandas e que você vai poder anunciar para eles um outro tipo de serviço, um outro tipo de assessoria, né? Eu acho que, em primeiro lugar, é isso. Você aproveitar esses clientes que você possui e até acessar clientes de nível de renda superior com um tipo de serviço muito especializado. Acho que você teve uma visão muito boa nisso. E a segunda avenida de crescimento que você mostrou aqui é essa lateralização. Veja, se eu já estou oferecendo o serviço de leilão dele nesse sentido de olhando para imóveis, será que é só isso que ele vai precisar? Não, ele vai precisar também de imóveis para esses imóveis, ele vai precisar de outros tipos de leilão. Eu posso trazer já a minha expertise e dar um pool de opções para esse cliente muito maior. E é assim que você otimiza aquele cliente que você já trouxe. Porque às vezes esse cliente veio num tipo de anúncio pago para você, que você gastou, sei lá, às vezes R$5.000 para trazer um cliente. Num primeiro negócio contigo, talvez ele vai te render 20, 25 mil. Mas se você fizer outras coisas com ele, a partir dali o custo dele é zero. O custo dele já foi lá atrás. Então, essa visão é que o advogado muitas vezes não tem. E isso é algo que você hoje, Samantha, consegue trazer nos seus cursos, você consegue olhar para a parte educacional e trazer esse viés, porque a gente está vivendo, na minha opinião, uma transição muito grande do tipo de conteúdo que a gente tinha, né? Eu acho que você viveu 10 anos, talvez, de um conteúdo muito focado na técnica, na entrega ali da coisa, principalmente do lado jurídico. E os próprios juristas, os próprios advogados de renome, que antes estavam focados ali na parte de doutrina, fazendo os livros de doutrina, etc., eles passaram a se conectar muito mais com essa questão da prospecção, da parte comercial. Como é que é isso para você? Porque eu sei que você dá a técnica de leilões, mas você precisa também ensinar a pessoa a ganhar dinheiro, né? Sim. A questão do comercial, né, pra gente que é advogado, é uma transição muito difícil. Realmente foi o que você falou. E eu vivi essa transição num período onde o código de ética da OAB, nossa, batia forte, assim. Se eu falasse captação ao invés de prospecção, eu perdia minha carteira, né? Então, viver essa transição, eu vivi com um pouco de medo de sair só do juridiquês e começar a ter esse viés comercial. Mas eu senti muito essa necessidade até para a gente poder se conectar com o cliente, né? Então, foi uma transição necessária, mas quando a gente tem esse olhar também do que mais eu posso oferecer para o cliente, ele acaba convergindo, né? E aí, naturalmente, você vai partindo para essa veia mais comercial. E lá, você hoje acredita que esse advogado, ele precisa se posicionar nas redes sociais, ele precisa fazer tráfego pago, ele precisa ter time. O que você acredita que hoje o advogado tem que ter para conseguir ter sucesso advogando com leilões? Sim. Eu já fiz muita mentoria com advogados empresários, né? Eu sempre faço mastermind, acho super necessário. E também já fiz muita mentoria com empresários mesmo, né? Sem ser do ramo jurídico, até para eu conseguir ter esse olhar também mais amplo. E eu vou dizer assim, na prática, né? De todos esses anos como empresária, a gente nunca vai conseguir sair 100% da operação, mesmo tendo um time. Porque ninguém é melhor do que o dono da empresa para dar o time da empresa, né? Então, o ritmo, as ideias, a gente tem que trazer sempre inovação, a gente tem que realmente pensar desde a prospecção até o sucesso do cliente, né? Como que eu estou entregando isso, como o meu cliente está reagindo. Eu não vou só entregar, eu não vou só regularizar o imóvel dele de leilão e entregar as chaves, o que mais ele quer, né? Então, hoje a gente tem, por exemplo, a empresa de reforma, de house flipping, tudo conectado para essa entrega, né? Então, preencher para o cliente tudo mais que ele precisa é importante. Então, eu acho que assim, esse olhar é importante, montar um time é importante, mas eu acho que, acima de tudo, montar o time não é a primeira coisa. Eu vivi um tempo que eu quase quebrei, né? Estando tudo certo, tendo cliente, entrando dinheiro, eu quase quebrei, porque eu montei primeiro o time para depois crescer a base de clientes.
E depois eu entendi a técnica de Pareto, né? Que, não, vamos crescer a base de clientes e depois a gente vai crescendo o time, né? Mas o posicionamento, para mim, é o mais importante. A gente precisa estar hoje nos meios digitais. Tem que fazer tráfego pago, porque você tem que ter um alcance maior, você tem que alcançar... sabe uma objeção que eu passei muito antes de fazer tráfego pago? Eu achava que o que eu falava não era interessante, porque às vezes o público orgânico que estava me seguindo era um público ali de amigos, né, de família, e às vezes a pessoa não estava interessada, e às vezes eu me podava de falar, porque eu falava assim, eu tô sendo chata, mas não era o público que estava errado. Então, sim, o tráfego pago me trouxe essa liberdade de só vai ficar aqui quem quer ouvir o que eu quero falar. E eles gostam do que eu falo. Né? Isso é muito legal, porque quando você está no orgânico, se você tem 10 mil seguidores, por exemplo, não vou para 10 mil seguidores, vamos lá. Se você estiver no orgânico e você tem 1.000 seguidores, que é a realidade mais comum das pessoas, você tem ali potencialmente boa parte de pessoas que são seus amigos, conhecidos, próximos ou que te admiraram profissionalmente, para você ter um pool de pessoas com interesses muito diversos, ou seja, eles ficam pulverizados. Quando você faz o seu conteúdo, poucas pessoas ali são realmente interessadas naquele conteúdo. E aí você tem essa sensação que você falou sobre, cara, não está sendo interessante esse conteúdo, o meu nicho é muito pequeno, etc. Quando você faz o tráfego pago, quando você começa a selecionar as pessoas que têm aquele tipo de interesse, você fala, não, calma aí, tem muita gente no Brasil interessada no que eu tenho a falar, eu só preciso direcionar o canhão para elas, né? Agora, você trouxe um negócio muito interessante, que eu acho que é bem contraintuitivo, que é a questão de, olha, primeiro cresce o cliente, depois você ajusta o seu time, né? E a gente fala muito na lógica administrativa, muitas vezes não, prepara o terreno para depois você ter isso. Mas eu acho que tem um porquê muito importante aí, porque na maioria das vezes, quando a gente constrói o time antes de ter a demanda, a gente erra na construção do time, porque a gente acha que a gente sabe o que a gente vai precisar quando a demanda vier. E às vezes, aí quando a demanda realmente chega, ou a demanda não chega e a gente já quebra de caixa antes, ou a demanda chega e, na verdade, as necessidades eram bem diferentes. Né? Exato. E tem um ponto também que o advogado que não é empresário não percebe, é que ter um colaborador a mais é você ter um desafio a mais também dentro de casa. No sentido de que você precisa liderar, educar, treinar e colocar aquela pessoa para trabalhar. Porque muitas vezes a pessoa pensa, não, eu estou gastando muito tempo com isso aqui, então eu vou contratar alguém para ela gastar o tempo dela com isso e eu não gastar mais. Mas não é tão simples. Né? E aí você fala, caramba, eu estou contratando gente, parece que eu estou mais afogado. Porque se você não conseguir se posicionar ali atrás e direcionar seu time, você vai ficar mais afogado mesmo. Comigo foi exatamente isso que aconteceu. Assim, eu acabei contratando vários advogados, né? Por conta da segurança jurídica, da necessidade. E depois, quando a gente começou a crescer a demanda, eu comecei a ter umas dores porque eu precisava ter pessoas com focos específicos. Então, eu precisava ter o advogado que ia olhar a segurança jurídica do pré-leilão, que ia estar super focado ali junto com o time de comercial para dar o time da entrega. E não aquele advogado burocrático que, calma, eu tenho... Não. É o cara que dá ritmo, sabe? Que eu vou fazer essa pré-análise, eu tenho que focar aqui, porque eu tenho que entregar logo, porque tem a data do leilão, tem o horário, eu tenho que dar logo o retorno, porque ainda tem cálculo de viabilidade para fazer. Já o que está lá no pós-leilão tem que ser a pessoa mais burocrática, porque vai olhar os pormenores. De não posso deixar o dinheiro sair daqui até que eu regularize tudo, como é que está o andamento do cartório, como é que está o andamento da vara, como que está esse imóvel, quem está fazendo a diligência. Então, é exatamente isso. Eu tinha contratado errado. Sim. E aí eu passei pela dor de eu tive que demitir todo mundo e tive que ir recontratando e treinando e posicionando, sabe? Então, eu particularmente vivi isso, né? O contratar um time para aumentar a demanda e o time não conseguir segurar essa demanda, eu ter que demitir e recontratar. Mas eu brinco, eu contrato errado. Hoje em dia é uma psicóloga que faz a contratação lá, é o RH, porque eu contrato no coração, né? Eu olho para a pessoa, eu gostei, eu falo, vou contratar você, né? Vamos ser felizes para sempre. E não é assim, né? A gente tem que ser mais frio, né? Agora, a gente tem um quadro aqui que se chama Se Eu Soubesse Disso Antes. Talvez você já tenha trazido um arrependimento seu, mas
Você tem outro arrependimento, ou não necessariamente um arrependimento, mas algo que você acha assim, olha, e isso é muito legal de quem é infoprodutor, se eu conseguir passar para o meu aluno antes que ele quebre a cara por conta própria, como eu quebrei a cara em algum momento, eu acho que vai valer a pena. Se você tem alguma coisa, se você, se eu soubesse isso antes, teria sido muito melhor. Sim, eu vou te dizer, o meu arrependimento é não ter dado prioridade ao digital antes. E isso é uma verdade, assim. Eu vi muita gente ganhando mercado que não tinha a mínima experiência. Sim. E isso me doía muito, que eu falava assim, gente, não é possível, assim, eu sei tanto, eu consigo entregar tanto, eu consigo fazer tanto no offline, tanto no orgânico, mas também por que eu não me posicionei antes, sabe? Por que eu não procurei crescer antes no digital? Por que eu não procurei aparecer antes, não só em palestras ali no físico, mas em estar mesmo na internet de uma maneira posicionada, investir nisso, olhar isso como uma empresa, como um negócio. Isso aí é muito legal. Achei que você foi muito transparente, porque, cara, isso é uma dor gigantesca em quem tem capacidade técnica. E isso muita gente passou, muitos bons profissionais passaram por isso nos últimos, talvez, 5, 6 anos, de olhar e ver muita gente passando de passagem que não tinha, talvez, 20% da capacidade técnica, porque tomou a decisão antes. E, na verdade, a questão do digital é aquilo. Você já está atrasado. Você está em casa, não fez nada, você está atrasado. A questão é quanto tempo você quer continuar atrasado, né? Quanta distância você quer dar para o teu concorrente para ele estar na sua frente, né? Muito legal. E assim, já caminhando aqui um pouquinho mais para o encerramento, você teve alguma ferramenta? Eu acho que você pode falar sobre ferramenta, sobre hábito, talvez duas coisas distintas que foram essenciais para você chegar onde você chegou, alguma coisa que você mudou a chave, algo que você implementou na sua vida que foi essencial para você conseguir sair ali do lugar comum? Sim. Eu sou uma pessoa naturalmente fazedora, né? E geralmente uma pessoa fazedora, ela é péssima com organização. Então eu não sou naturalmente organizada. A organização, ela precisou fazer parte da minha vida para eu dar conta de tudo que eu queria fazer. Então, na época, era uma ferramenta que ninguém conhecia. Hoje em dia está até um pouco mais em desuso, mas eu ainda gosto muito dela, que é o Trello, que tem ali os checklists, tem as informações, tem os links de compartilhamento. Então, foi uma ferramenta que eu usei muito. Hoje ela está um pouco em desuso, porque o pessoal está usando muito Notion, que também é muito bom, é um pouco mais complexo, mas são ferramentas de organização que me ajudam, né? Tudo eu trabalho muito com sistema, então assim, principalmente porque eu tô palestrando, mas eu tô pelo celular ou pelo iPad, eu tô acompanhando o que tá acontecendo, né, e é aquilo, né, que eu falo, você vai ter um time, mas você não sai 100% de dentro da operação, você tá ali olhando, né, você tá controlando o que tá acontecendo, sem ser controlador, né, mas olhando, entendendo como a sua empresa está funcionando. Não vivo sem o Google Agenda. Então, assim, a pessoa fala comigo qualquer coisa, tal dia, tal hora. Eu abro e marco, né? Se não acontece o que aconteceu para a gravação desse podcast, que eu tinha 2 eventos no mesmo horário, no mesmo dia. Porque eu não fiz isso, mas ele fica no meu celular, eu marco na hora. E os sistemas. Então, para advogado, por exemplo, para o pré-leilão, né, o CRM do comercial, eu uso o Client. É conhecido de alguns advogados, né? Que é uma ferramenta que integra com a Astreia, que é o do pós-leilão, onde eu coloco os processos ali, os andamentos. Então, minha vida é toda digital, assim. Tem o escritório físico, mas ele é todo de computador. Legal, legal. Essa parte, o Rodrigo até ri. Hoje a minha assistente falou, Guilherme, tem um probleminha. Tem 4 reuniões agendadas para 11 horas. Aí eu falei, cara, eu falei ontem, Rodrigo, vou aqui, ó, vamos ajustar as coisas que a gente tem do Manda já no off. Aí eu falei, ó, outra reunião, quem vai tocar é a Clara, que lidera lá o time do marketing, outra eu entro, outra... Cara, isso acontece, né? É um problema. Mas isso é um negócio que o advogado empresário, o empresário geral, tá deixando muito dinheiro na mesa, porque tem pouca gente falando sobre isso, que é a gestão do tempo. Eu acho que quem quer realmente ter sucesso tem que ser obcecado pela gestão do tempo. Obcecado pela gestão do tempo. O que significa isso? Que você precisa criar sistemas, mecanismos e utilizar plataformas e até as pessoas que você traz para o seu time, elas têm que vir
tem que estar ao lado seu com o objetivo de liberar tempo produtivo seu. Porque a gente está num momento de sociedade com todo o acesso que a gente tem da tecnologia, das redes sociais, né, do celular muito próximo, que a gente... É tudo muito rápido, então a gente tem a sensação que a gente não tem tempo de fazer nada. E ao mesmo tempo a gente joga muito tempo produtivo fora dentro dessas coisas que acabam tirando a nossa atenção. Então eu acho que o advogado precisa, se você quer realmente ter sucesso, você precisa ser obcecado pela sua gestão do tempo. Sim. Ou seja, aquele tempo que você consegue efetivamente ser produtivo, né? Porque as pessoas acham que elas são produtivas o dia todo. Não são. Não, às vezes a gente está só ocupado. Está só ocupado. Então, assim, a maioria das reuniões são para te deixar ocupado. Muitos contatos com clientes também são para te deixar ocupado. Muitos contatos com funcionários são para te deixar ocupado. Né? E você vai gostando de ficar ocupado. Eu acho que eu tive... Até hoje eu tenho uma dificuldade, principalmente quem é centralizador, que eu falo com ele assim, quem é centralizador... Você tem a dopamina de estar ocupado e a dopamina de tomar a decisão pela pessoa que trabalha contigo. E você não percebe isso. Fala, não, mas é porque eu faço melhor. Beleza, mas se a pessoa está fazendo para você e ela atinge 90% do que você atinge, já não é suficiente? É óbvio que, por exemplo, eu tenho certeza que se você for vender o seu curso, Samantha, ninguém vai vender melhor que você. Concorda? Você conhece cada canto do seu curso. Você conhece cada aula que você deu. Você conhece a persona, porque você é a persona alguns anos à frente. Mas, se você tiver duas pessoas ligando o dia todo enquanto você está fazendo um milhão de outras coisas, elas não vão vender mais que você? Eu vou ter... em 2018, né, um pouco antes de começar a me posicionar no digital, e até essa imersão de empresários que eu fui porque eu tinha tido um burnout, né? Não era pandemia ainda, então na pandemia eu tirei de letra, mas eu tive em 2018 por conta exatamente de excesso de ser demandada. Então, eu adoro ter time, eu não sou uma pessoa centralizadora, mas eu tava com um time que me demandava demais. Então, assim, Samantha, revisa pra mim, mas não tenho revisor, mas eu quero que você revise. Tá bom, aí eu parava tudo. E com isso, as minhas tarefas não eram cumpridas. Então, todo mundo ia embora às 18 horas e eu ficava até 11 e pouca da noite. E aí eu lembro que quando eu comecei a me posicionar no digital, eu compartilhava, né, um pouco da rotina ali e tal, e eu recebia muita mensagem, assim, de seguidor falando, nossa, eu não queria ter sua vida. Né? Porque quem quer ter a vida de uma pessoa que chega no escritório 8 horas da manhã e sai 11h30 da noite, meia-noite, né? E eu comecei a pensar sobre isso. E aí, na época, a minha estagiária falou assim pra mim, sabe pra onde eu vou nas minhas férias? Eu vou pro Nordeste, eu vou passar 20 dias lá, muito obrigada, eu amo trabalhar aqui. Eu pensei assim, gente, há quanto tempo eu não viajo? E aí eu comecei a perceber como que eu tava me deixando ser sobrecarregada. Então, a empresa tinha crescido, eu tinha mais funcionários, mas eu não tava mais livre, né? Eu não tinha liberdade geográfica, e aí eu comecei a refletir sobre isso, né, de todo o que eu tinha passado, do burnout. Então, o burnout também me trouxe muito a questão de ter o meu tempo. Então, eu, priorizar. Eu posso estar ainda com tarefa para terminar minha, aí eu vou olhar. Não, mas peraí, tá no meu tempo de treinar. Por que eu ainda não fechei? O que eu fiz hoje? Então, eu paro tudo, eu vou treinar, mas eu vou pensando assim, quando eu voltar do treino, eu tenho que fechar aquela tarefa, mas o que me roubou tempo hoje, né? Então, acho que essa reflexão também constante da gente, da gestão de tempo, que é muito importante, principalmente nos tempos que a gente tem vivido, né? Perfeito. E, Samantha, a gente vai já falar um pouquinho dessa novidade, a gente vai estar junto aqui, você e a Lipa Educação. Fala um pouquinho do que você tem hoje de cursos e o que vem por aí, o que o pessoal que quer advogar nessa área pode esperar em termos de evento, em termos de cursos nessa área. Então, hoje a gente tem o curso inicial, né, que é só sobre leilões da Caixa, então é faturando com leilões da Caixa. Veio muito de uma estratégia para ensinar ali a pessoa que queria começar, porque dá para arrematar financiado, dá para arrematar com FGTS, às vezes a pessoa que tem o sonho da casa própria. Então,
é só sobre leilões da Caixa, mas é toda uma estratégia de módulo de financiamento, né, ensinando como você analisa, como que você escolhe a melhor taxa para o seu financiamento, e módulo de pré-leilão, leilão, pós-leilão, toda a estrutura ali de pós-regularização, tá ocupado, não tá ocupado. E a gente tem o curso completão com todos os tipos de leilões, né? Então, todos os tipos de leilões judiciais de imóveis, todos os tipos de leilões extrajudiciais de imóveis, leilões da da Receita Federal, né? Leilões de bens móveis, leilões de veículos, todos os tipos, leilões para estrangeiros, todo tipo de leilão que existe tá ali dentro do curso. E também a troca, né? A T-Dold tem uma aula de holding lá, ensinando. Então, a gente sempre traz também especialistas para falar sobre um tema que conecta com o leilão, né? Tem aula de precificação para advogados, de prospecção de clientes. Então, tá lá de módulos extras. E com a Lip Educação vai vir um 3.0 aí, bem turbinado, né? Com tudo mais que a gente pode oferecer para que o advogado e o aluno mesmo consiga ter a entrega muito maior, né? E se sinta muito mais feliz com esse mercado que dá pra gente. Tem mercado para todo mundo. Tem muita gente que não conhece, né, o mercado de leilão. Tem muita gente que tem medo, tem muita gente que tem objeção. Então, a gente está aí com um curso para quebrar essas objeções desde o início e gerar para o aluno aí muito valor. Legal. E como é que o pessoal te encontra nas redes sociais? Samantha com TH, Samantha Oliveira Lacerda. Samantha Oliveira, infelizmente, é de uma médica, né? Tô tentando fazer um networking com ela, mas Samantha Oliveira Lacerda é o meu @. Legal, legal. Olha, muito obrigado pela participação. Acho que o tempo voou aqui pra gente conversar nessa primeira vez, né? Claro, se a gente tiver mudanças aí, grandes repercussões também no mundo dos leilões, a gente vai vir aqui conversar, vai trocar uma ideia sobre isso. Mas acho que foi muito legal para também ver a sua visão, sua trajetória. Super agradeço aí, viu? Eu que agradeço, uma alegria estar aqui, uma honra, né? E vamos fazer muitas coisas mais juntos. Que bom. Galera, esse foi o nosso segundo episódio aqui do podcast O Salto. A ideia é mostrar justamente para vocês isso. Os bastidores, trajetória, que vocês entendam aí do lado de lá dos alunos a possibilidade também de se tornarem infoeducadores. A gente quer ter um exército de bons infoeducadores aí no Brasil, fazendo a diferença na vida dos alunos. Fiquem atentos aí para os nossos cortes e também até o próximo episódio. Um abraço, galera!